Mas eu vou dar uma dica agora em relação ao esquecimento. Se você esquece muito, principalmente no exemplo que eu falei, né, de você ir lá na cozinha pegar um copo d'água, aí ver a louça, lava a louça, volta e fala, caraca, ainda tô com sede, não bebi a água. Se você é assim, a dica é totalmente mindful, hein? Totalmente mindful, vai te ajudar muito nesse processo. A resposta é muito simples para você melhorar essa qualidade de esquecimento. Muito simples, tá? Basicamente, a gente esquece porque a gente está com excesso de informação. A gente tem muitas demandas. Então, não sei se vocês sabem, né, mas o nosso cérebro ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá? A gente acha que consegue ser multitarefa, né? Mas esse multitarefa, ele já é uma habilidade automática, a gente já sabe fazer. Então, ele já faz assim, mas o cérebro, a parte que controla essa ativação, ela é inibida em termos, tá? E as ações acontecem de forma automática, não tem esse monitoramento, né? Mas quando você tem uma atenção focada, ela só foca em uma coisa só, tá? Então, quando você tem milhares de coisas na cabeça, é óbvio, né, que quando você for fazer alguma coisa específica, ela vai se perder nessas milhares de coisas. A não ser que seja algo muito importante, tipo ter que tomar um remédio, né? Isso vai depender muito da sua necessidade. Tá? Se for algo assim normal, você vai esquecer, porque tem muita coisa. São muitos pensamentos competindo pela sua atenção. Tá? Então, uma forma de você melhorar esse esquecimento, baixando a bola. Diminuir as suas funções. É isso mesmo. Diminuir as funções. Tá? Eu acho que assim, como a gente está em isolamento, né, parece que a gente tem muita coisa para fazer, né? Porque a gente não está fazendo nada praticamente, né? Então a gente acaba sendo obrigado a ter que fazer várias coisas. Isso é muito ruim, né? Porque se você não tem noção do quanto seu corpo, né, não está aguentando, você vai se quebrar. Não tem jeito, não tem jeito, tá? Então, se você vai na cozinha pegar um copo d'água e volta sem beber a água, saiba que você está com excesso de informação. Se você não concorda comigo, talvez você possa ter a sacada agora de que quando você, sei lá, está mais tranquilo assim, o que acontece com os seus pensamentos? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, caramba, não sei o que, deixei de fazer, não é assim? Uma tagarelice mental. Se for só mental, é menos pior. Ainda não é bom, é menos pior, tá? O problema vem, não é problema, né? Mas o exagero, né? A piora, entre aspas, né? Não é a piora de ruim, tá? Mas não sei nem como é que eu vou explicar isso, né? Mas tá ficando ruim a situação quando esses pensamentos se tornam palavras. Quando você começa a falar sozinho, por exemplo. Expressar seus pensamentos falando. Tá? Aí o negócio está começando a ficar feio. Tá? Não tem nada a ver com maluquice, nada disso. Tá? Isso é um excesso de informação que precisa ser... Isso é uma resposta biológica, tá? Que precisa ser resolvida. Como você não consegue, ela acaba sendo expressada na fala. Para algumas pessoas, ela se expressa no corpo, numa mesma posição. Isso é agitação mental também. Tá? Então, fique atento a isso. Tá bom? Então, como que seu corpo reage, então? Tá? Então, se você percebe que está muito no automático, traz para o corpo. Traz para o corpo. Se você está falando os seus pensamentos, se você está muito com o corpo agitado, se tem muita tensão, é o seu corpo reagindo. Né? E ele vai reagir independente do momento em que você está. E é esse que é o grande ponto, né? Às vezes, como eu falei, né, quando a gente está no modo automático e está tudo bem, né, como nessa imagem aí, ouvem pensamentos, emoções, sensações, mas esses pensamentos, sensações, emoções e sensações, elas não vão ter muito peso, porque está tudo bem, né? Então, você está bem, está tranquilo, está fazendo suas coisas, vão vir sempre, tá? Eles vão estar sempre aparecendo, só que eles não vão ser atrativos para você. Então, a impressão que dá é que está tranquilo, né? Agora, quando
acontece algo muito bom, também vem pensamentos, emoções e sensações. Só que eles, pá, né, se destacam ali, né? Você fica feliz, você quer curtir aquilo, né? Só que isso passa e você volta lá para o normal. Você não consegue ficar muito tempo bem. Isso faz sentido para vocês, tá? Mas é muito mais natural, muito mais normal a gente estar onde a imagem está aí agora, no meio, né, que é o normal, ali o cotidiano, do que ficar ali mais em momentos bons, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam, né? Porque os momentos, eles vêm e vão. Né? E o que a gente fica mais conectado é esse natural, esse neutro, que eu vou chamar de neutro, tá? Que é quando a gente não está muito atento e as coisas estão acontecendo, né? Só que aí, quando acontece, quando a sua vida está muito ruim, né, por exemplo, também vão vir pensamentos, emoções e sensações e vai ser mais difícil lidar, tá? Porque também vai exacerbar esses pensamentos, emoções e sensações, não porque elas aumentam, mas porque a sua atenção ela vai para lá, ela foca nisso. Né? Então, a ideia o que, que é? Talvez isso seja bem desafiador para algumas pessoas, né? Mas isso vai ficar como um convite para vocês treinarem isso e ver se é possível. Tá? É tirar um pouco desse peso atencional nos pensamentos, emoções e sensações que surgem, né? Mesmo quando você está em momentos bons e mesmo quando você está em momentos ruins. Né? E tentar trazer um pouco mais de naturalidade pela situação. Então, por exemplo, a gente está vivendo um momento caótico hoje. Então, o normal não é ficar feliz da vida, é ficar mal mesmo. Tá? O que não dá é ficar botando muito peso nisso, porque quando você coloca muito peso nessa situação, né, nessa experiência, a sua mente ela começa a projetar, porque ela vai querer sair disso. Né? Então você vai ter mais pensamentos, mais problemas, mais emoções, mais sensações. Então a impressão que dá dentro de um processo de experiência é que está muito ruim. Só que não está estritamente muito ruim. Tá? Existe um exagero, entre aspas, né, nesse momento. E dá, confia na prática, dá para viver esse momento ruim sem precisar exagerar. Tá? O grande problema está nesse exagero, tá? Nesse peso que a gente coloca. E se você não percebe que você está colocando esse peso, ele vai piorar. Um exemplo clássico, tá? Quando você está com muita raiva de alguém, que é uma coisa mais aguda, né? Mais rápida de perceber. Quando você está com muita raiva de alguém, você vai lá e desconta na pessoa. Quanto maior for a raiva, maior vai ser a vontade de matar aquela pessoa. Mesmo que você não vai matar, tá? Mas a vontade vai ter, né? Se você não percebe isso acontecer, você vai chegar até o fim. Tá? O que acontece na maioria das pessoas? Elas estão tão impregnadas, né, com esse tipo de pensamento, emoção e sensação, como se fossem algo único, que mesmo ela percebendo, cara, que raiva que eu tô dessa pessoa, ela não inibe, ela não para esse processo. Ela continua alimentando essa raiva para matar aquela pessoa. Olha que coisa louca, né? Então esse tipo de situação ela vai acontecer porque o seu modo automático ele está simplesmente reagindo, né? E a capacidade mais é você se dar conta que você está reagindo e parar, pelo menos para pensar assim, caraca, será que vale a pena eu fazer isso? Quando você faz isso, você quebra um ciclo, porque você não alimenta mais os seus pensamentos e esses pensamentos eles não vão aparecer, não vão amplificar suas emoções, e essas emoções elas não vão ser exploradas no corpo. Então talvez para situações de raiva seria um bom treino, porque a raiva é aguda, então é mais fácil de resolver. Para situações mais crônicas, como o estresse crônico, ela vai ser mais difícil de resolver, porque ela vai demorar mais para você conseguir ter resultados. Tá? Então, para aquelas pessoas que esquecem das coisas, né? Fica a dica.
percebe, então, de vez em quando lembra, caramba, hoje eu não estou muito, a minha cabeça não está muito legal hoje. Então já sabe que você vai esquecer. Então se prepara para isso, né? Ou então para um pouquinho, descansa, se preserva para poder melhorar a qualidade. Tá? Então esse talvez seja o grande, eu ia chamar de segredo, né? Mas não é segredo, né? Porque isso é fisiológico. Mas é o que me chama mais atenção dentro de mindfulness é esse tipo de característica de a gente conseguir perceber e tirar o peso, porque o peso é mental, ele não está acontecendo lá. Isso é bem interessante, né? O que eu estou falando agora, né, da gente parar e perceber, são as pausas. Então, se você esquece muito, né, se você está nesse momento de esquecer muito, faça nas pausas também. Percebe que como a sua mente está funcionando. Isso é importante. Né?